Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, João 3, de 16 a 21. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Irmãos, esse texto, que é o final do diálogo de Jesus Cristo com Nicodemos, ele traz uma série de verdades úteis, importantes, essenciais para nós entendermos o Natal e a vinda de Jesus Cristo. Esse não é um texto especificamente natalino, no sentido de que não é um texto que está narrando aqueles momentos da noite de Natal. Nós estamos acostumados a encontrar e a recitar no Natal os primeiros capítulos de Mateus, os primeiros capítulos de Lucas, alguns textos do Antigo Testamento, como do profeta Isaías, do profeta Miqueias, e são textos que falam exatamente do nascimento de Jesus, da noite na qual o Senhor Jesus Cristo nasceu, ou dos anúncios que precederam a vinda de Jesus, o anúncio de João Batista para Zacarias, o anúncio do anjo, o anúncio de Jesus, do anjo anunciando a Maria que Jesus viria, esses anúncios, essa história toda, as visitas, e depois a fuga para o Egito, tudo isso a gente está acostumado. Mas esse texto é um texto natalino, no sentido de que nos ensina o motivo pelo qual Jesus Cristo veio. E nós estamos muito familiarizados com esse versículo 16. Estamos bastante familiarizados com ele, porque esse versículo 16 é o versículo que nós costumamos dizer que resume o Evangelho todo. Deus tanto amou o mundo que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estamos acostumados com esse texto. Esse texto diz o que é o Evangelho. Deus ama o mundo e quem crê em Jesus é salvo por causa do amor de Deus. Mas os outros textos e o contexto todo nos ensina do que é que está sendo dito aqui. Há alguma reflexão, não vou dizer nem dúvida, nem debate, mas algumas interpretações a respeito de quem é que está dizendo esses versos que nós lemos. Se é Jesus Cristo mesmo falando para Nicodemos, e é possível que se a sua Bíblia for aquela que grifa as falas de Jesus, esse texto esteja em vermelhinho, que está lá Jesus falando, ou se isso aqui é uma explicação de João sobre o que Jesus acabou de falar para Nicodemos. Mas isso não importa, é tudo palavra de Deus. O que importa é o contexto no qual isso está sendo dito. Quem é esse Nicodemos para quem Jesus fala? Quem é esse homem? O texto lá no início desse capítulo 3, versículo 1, nos explica. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Os fariseus eram aquela ala do judaísmo, aquele partido do judaísmo, partido político-religioso, essas coisas estavam juntas, que era muito apegado à lei, muito apegado às leis e os costumes judaicos, não só a lei de Moisés, mas todos os mandamentos e costumes que foram se acumulando em cima disso, e que eram muito nacionalistas. No campo político, eles odiavam o fato de eles serem reinados, entre aspas, por governadores que não eram lá muito dados ao judaísmo,
como Herodes, como Pilatos. Eles também não gostavam de serem uma província do Império Romano. Eles sonhavam com um Messias que traria a libertação política de Israel. Eles acreditavam nisso, o Messias virá e nós seremos uma nação independente, derrotará os nossos inimigos. E eles iam olhar os inimigos, e os inimigos eram os romanos principalmente, mas todos aqueles que se opunham à lei de Deus e que se opunham à santidade, que se opunham ao templo, esses eram os inimigos. O Senhor virá e trará juízo sobre esses inimigos. E esse dia da vinda do Senhor é o dia chamado no Antigo Testamento do dia do Senhor. O dia do Senhor era o dia no qual o Senhor se manifestaria e viria com juízo sobre todo o mal e viria com graça e salvação sobre a sua nação de Israel e sobre aqueles que buscassem a sua face ou clamassem o seu nome. Era isso que um fariseu, que um judeu acreditavam nessa época, um judeu mais apegado ao nacionalismo judaico. Mas Nicodemos é um homem fariseu, mas que parece estar em um pouco de crise, em crise com a sua fé. Porque ele chega para Jesus Cristo declarando uma declaração de fé. Olha só o versículo 2. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Olha só que coisa. Você é de Deus. Você é de Deus. Isso eu sei. Porque os sinais milagrosos que você faz já me mostram que você é de Deus. E antes que ele dissesse qualquer coisa, antes que ele levantasse qualquer pergunta, Jesus Cristo já disse no versículo 3: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso aqui é importante. Isso é importante. Porque olha só, esse homem, fariseu, judeu, ele acreditava que quando o dia do Senhor viesse, ele estaria garantido e salvo, porque ele nasceu de Abraão. Foi circuncidado, seguia toda a lei, amava a Torá, servia ao Senhor no templo, ia lá levar os seus sacrifícios. Ele acreditava nisso. Então, quando o dia do Senhor se manifestar, o reino de Deus será instaurado e eu estarei junto desse reino, porque eu nasci do povo escolhido de Deus. E aí o Senhor Jesus Cristo fala: se não nascer de novo, não vai ver. Peraí, como assim nascer de novo? O que é nascer de novo? Pode um velho, alguém como eu, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Pode isso acontecer? E aí o Senhor fala que ele deveria nascer da água e do Espírito. E ele diz: quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Aí você lê isso tudo e você fala assim: olha, então já sei. Quem faz coisas carnais, quem fica pecando, é condenado. E quem faz coisas só espirituais, esse é salvo. É isso que é nascer de novo? Não. Não é isso que é nascer de novo. Quando Jesus Cristo está falando de carne aqui, ainda que a palavra carne tenha assim um sentido, no Novo Testamento especificamente, um sentido de pecado, um sentido de tudo aquilo que não vem de Jesus Cristo, quando ele está falando de carne aqui, a ligação com a fé que Nicodemos tinha na sua própria carne e no seu próprio sangue é evidente. O que ele está dizendo é o seguinte: você pode confiar muito bem na sua carne, você pode confiar muito bem no seu sangue, você pode confiar na herança que você tem de que você é um judeu escolhido. Porém, isso não é suficiente para entrar no reino de Deus. Você não deve colocar a sua esperança nessas coisas que são coisas carnais. Você não deve colocar a sua esperança nessas coisas que são coisas desse mundo. Jesus Cristo vai falar sobre isso depois. Se eu estou falando das coisas desse mundo e você não acredita, quando eu falar de coisas de outro mundo, você não vai acreditar também. Você não deve colocar a esperança nas coisas deste mundo. Porque você está achando que vocês são um grupo amado por Deus e o resto odiado. E Deus virá e trará juízo contra os seus inimigos e colocará vocês sobre um reino que é o reino deles. Mas eu digo que a diferença não está entre o judeu e o gentil.
A diferença está entre Deus e os pecadores são todos vocês, judeus e gentios. Se você confia na carne, você não confia em Deus. Se a sua origem, se a sua identidade, se aquilo que você é está baseado em qualquer coisa que não seja o Espírito de Deus, você não tem parte do reino. Nascer do Espírito é olhar para a sua vida e dizer assim: eu não sou mais o que esse mundo me fez. Seja esse mundo tendo me feito assim, por onde eu nasci, pelo povo que eu faço parte, seja esse mundo tendo me feito pelas circunstâncias na qual eu vivo, a classe social, os enroscos do mundo, os crimes e pecados que eu cometi, seja o que for, o que me faz ser quem eu sou a partir de hoje não é nada disso, tudo isso eu considero lixo. Eu sou agora aquele que nasceu de novo, nasceu do Espírito de Deus. Nasceu do Espírito de Deus. O que define a minha identidade agora não é mais nada, é só o Espírito de Deus. Então as minhas obras não são mais pautadas pela minha história de vida. As minhas obras não são mais pautadas pela maneira como eu aprendi a me virar nessa vida. As minhas obras não são mais pautadas pelos prazeres que eu tenho no mundo, que parecem um céu para mim, mas duram só 2 minutos, 3 minutos. As minhas obras não estão pautadas por essas coisas. As minhas obras agora sim são pautadas pela minha identidade que eu tenho em Deus, que me fez nascer de novo no seu Espírito. Entende isso? Eu sou transformado por isso. Mas não porque eu fui transformado antes, mas porque o Espírito me atingiu primeiro. É nesse contexto que vem essa palavra. Deus tanto amou o mundo. E aí quando você vê o versículo 17, João fala uma coisa que para nós parece, com a expressão dita aí, parece carne de vaca, né? Parece uma coisa que está todo mundo acostumado. Versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que se fosse salvo por meio dele. Aí você fala, pô, mas eu sei disso aí. Jesus Cristo é o Salvador. Eu canto isso o tempo todo. Jesus nos salva, eu sou salvo por Jesus, eu sei disso. Mas João está destacando a diferença entre o que Nicodemos pensava e a realidade. Ele está dizendo, olha, a gente esperava um dia do Senhor com o qual Deus viria julgar o mundo, com o qual Deus viria destruir os inimigos, com o qual Deus viria acabar com os gentios e só aceitar os gentios que clamassem o seu nome. E eles viriam até Sião e se ajoelhariam diante do templo de Deus, clamando por misericórdia. E o Senhor instauraria o seu reino, o seu novo reino davídico de Jerusalém sobre toda a terra. E os gentios olhariam para Jerusalém e diriam, todas as minhas fontes estão em ti. Nós não somos um povo gentil, nós somos um povo que também nasceu de Jerusalém. Olha que maravilhoso. O Senhor traria esse juízo, esse julgamento. E aí João fala, mas sabe o que aconteceu? No dia em que Deus nos visitou, Ele não veio julgar o mundo. Ele veio para que o mundo fosse salvo por Ele. Ele não veio dizendo assim, judeus, cheguei, vamos acabar com esses gentios todos. Não. Ele veio dizendo, eu vim para salvar o mundo. Para salvar todo aquele que crê. Todo aquele. Judeu, gentil, qualquer um, eu vim para salvar. É maravilhoso isso. A graça de Deus destacada na vinda de Jesus Cristo. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Mas por que ele não veio para condenar? Há condenação na Bíblia? Quando você lê o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, tem condenação ou condenação é coisa só lá dos sonhos judaicos do Antigo Testamento? Tem ou não tem? Tem, não tem? Chega lá em Apocalipse, tem condenação para tudo quanto é lado. Em Mateus mesmo tem condenação, nos evangelhos todos Jesus vai falando de condenação, em João vai falar sobre os galhos que vai cortar e jogar no fogo. Tem condenação. Então, como que Jesus veio para salvar o mundo, mas há condenação? Por que o Senhor, quando vem, não veio para salvar uns e condenar outros, mas Ele veio para salvar o mundo? O que significa isso? O versículo 18 nos explica. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado.
já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Entendeu isso? Ele não está dizendo, quem nele crê não é condenado, quem nele crê não é condenado, quem não crê será condenado. Não, já está condenado, já está condenado. Ele já está numa situação de condenação. A condenação já está sendo executada, inclusive. Já está sendo executada. Ele já está condenado. O Senhor Jesus Cristo veio oferecer a justificação, livrar da condenação, salvar o mundo. Mas aqueles que não creem no unigênito de Deus já estão condenados. E por que eles estão condenados? Porque não creram. Como não creram, não receberam a salvação da condenação. Mas o que os sentenciou foi as suas próprias obras, o seu próprio pecado. Então pecaram. Quem pecou? Todos nós pecamos. Mas o Senhor veio para salvar o mundo. E aqueles que creram, aqueles que o receberam, são chamados filhos de Deus. São chamados para a salvação. Quem recebeu. E quem não recebeu, condenação. E por que esses não recebem? Se o Senhor está oferecendo isso de graça para todo mundo, por que alguns não recebem? O texto explica também. O texto está falando aí no versículo seguinte: esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Olha que interessante isso. Presta atenção para você entender isso aqui. Aquele que não crê já está condenado. Por quê? Porque todos estavam condenados. Todos estavam mortos nos delitos e pecados. Todos. Quem não crê, continua. Não crê por quê? Porque amou as trevas das quais o Senhor vem nos salvar. O Senhor vem nos salvar das trevas, mas alguns falam, eu não quero ser salvo, eu amo as trevas, eu quero ficar nas trevas. Essa luz atinge meu olho, me cega, não quero, eu quero ficar nas trevas mesmo. Eu quero ficar aqui onde eu estou. Amam as trevas e odeiam a luz. Amam as trevas e odeiam a luz. E por amarem as trevas, ficam nas trevas. Por amarem as trevas, não creem em Jesus Cristo. Por amarem as trevas, dizem, eu prefiro ficar na treva, onde de vez em quando eu tenho um problema, mas de vez em quando eu tenho uma alegria também, do que ir para essa luz que me manda abandonar todas essas obras de mal e de trevas. E se eu abandonar essas coisas, eu gosto de algumas delas, eu não quero deixar essas coisas para trás. Essas coisas é que fazem eu ser quem eu sou, eu quero ser elas, eu quero estar nelas. Confiando na carne, lembra? Eu quero ficar com elas para mim. Porque amaram as trevas, permaneceram nas trevas. As trevas já são condenação, já são afastamento da luz de Deus, já são parte da condenação. Então olha o que acontece. Os homens presos, condenados, como se estivessem presos, recebem a libertação, não a libertação dizendo assim, você é culpado, mas eu vou te libertar. Não, a sua pena já foi paga, está pago, pode sair. Mas eles dizem, não, eu quero ficar aqui na cadeia porque eu gosto. Eu quero ficar aqui preso porque eu gosto desse lugar, eu gosto de ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Eu odeio você que quer me tirar dessa cadeia. Eu odeio você. Entendeu? A palavra de Deus nos fala em Romanos capítulo 1, que o Senhor manifestou a sua salvação, a sua graça, ou manifestou, na verdade, o seu poder, não é? Seu poder e a sua divindade na criação. Mas os homens, não vendo o poder de Deus, ignorando o poder de Deus, passaram a adorar a própria natureza como se fosse Deus. E aí o texto fala que o Senhor, então, os entregou às suas paixões. Ele entregou os homens às suas paixões. O que significa isso? Entregou para o pecado. Você ama o pecado? Peca. Aquilo que o ser humano acredita que é sua própria autonomia, não quero saber de obedecer a Deus, eu quero viver do jeito que eu quero, aquilo é juízo já, porque já é condenação. O homem entregue ao pecado já é condenação. Quem crê
é salvo, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porque está preso no pecado que lhe faz de escravo. Entendeu isso? E essa vida do pecado pode parecer mil maravilhas sob uma perspectiva. Pode. Você pode olhar para a vida do pecado e ver nela a concretização de uma série de sonhos carnais que você tem, você fala, esse cara é feliz. Ele é feliz porque ele tem muito dinheiro, ele é feliz porque ele não tem que trabalhar, ele é feliz porque ele pode desfrutar do bom e do melhor, comer do bom e do melhor, é admirado e adorado por todo mundo. Esse cara é feliz. Mas essa é uma perspectiva muito temporal e terrena, muito mundana. A perspectiva eterna é de uma salvação em Jesus Cristo. E essa virá, e essa vem, tanto para quem possa acreditar-se muito feliz, mas que ao reconhecer Jesus Cristo como a fonte de toda a riqueza e alegria, abandona todas essas coisas e vai a Ele, quanto para aquele que sofre muito nessa vida, mas quando olha para Jesus Cristo vê que não é por sofrer nessa vida que ele é justificado, mas é porque Jesus sofreu por ele, então ele é justificado nisso. Sendo um, sendo o outro, todos têm que reconhecer em Jesus Cristo a sua salvação. Então, reconhecendo em Jesus Cristo a sua salvação, eles vão caminhar de uma maneira diferente, como quem nasceu do Espírito. Aí você fala assim, não, mas espera aí, o texto está dizendo que uns são condenados porque suas obras são más, eles odeiam a luz porque suas obras são más, mas quem ama a luz tem obras boas. Então espera aí, não é isso que você está falando, que todo mundo é pecador, a luz vem para todo mundo, e uns amam a luz, outros odeiam a luz. Não, uns já eram bons antes da luz chegar, e aí quando a luz chegou, eles, opa, eu sou bom, não tenho medo da luz, pode iluminar aqui. E os que têm medo da luz saíram correndo porque não queriam ver as suas obras iluminadas. Na verdade, você estaria completamente certo se não fossem as últimas palavras. As últimas palavras dizem, quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aquele que reconhece Jesus Cristo nunca diz, ilumina, Senhor, porque eu não tenho do que me envergonhar. Não, porque cada uma das suas obras não é Ele que faz, é Deus. Quando? Quando ele se encontrou com Jesus Cristo. Está entendendo? Entendendo? Então é o seguinte, quando o Evangelho vem, você crê. Se você crê, você vê que a palavra de Deus fala, a vida é outra coisa, cara. A vida não é isso que você está pensando. A vida é a vida de Cristo. Você quer viver a vida? Viva a vida de Cristo. E aí você busca viver a vida de Cristo. E aí você abandona aquelas suas práticas do pecado. E cada nova prática é movida por Deus. É Deus que está produzindo isso em você, não é você. E você peca, mas você se arrepende. Você coloca diante de Deus, Senhor, a sua luz iluminou aqui um pecado meu. Eu quero me livrar desse pecado, eu quero permanecer exposto à sua luz. E você volta. E o Senhor Jesus Cristo diz, eu não vim para condenar, eu vim para salvar, pode chegar. Pode chegar. Vem que eu vim para salvar, não vim para condenar. Mas há aqueles que olham Jesus Cristo, a sua luz, e falam, não, vou embora. Esse, por mais sujo que esteja com obras ruins, se chegar diante de Jesus, cair de joelhos e falar, Senhor, a sua luz mostrou o quanto eu sou pecador, eu não quero ser. Eu sou indigno, o dia do Senhor viria contra mim com fúria, mas por algum motivo o Senhor não veio para me condenar, então eu quero ser salvo. O Senhor Jesus Cristo fala, vem, eu vim para te salvar. Vamos deixar essa sujeira para trás? Vem para cá. Você não precisa disso aqui. Mas aqueles que olham para Jesus e amam mais as trevas, esses são os que não se expõem à luz de Deus e não vão ver as suas obras produzidas por Deus mesmo neles. O que eu quero dizer com os irmãos, para nós encerrarmos, é o seguinte: nós que nos encontramos com Jesus, não encontramos por méritos nossos. A luz do Natal, a luz da vinda de Jesus Cristo sobre nós, não veio para ressaltar o quanto nós somos bonzinhos. A luz de Deus sobre nós não veio mostrar para o mundo todo como nós já éramos o povo bom antes mesmo de Jesus mostrar. Não é assim. A luz que veio sobre nós mostrou como nós éramos pecadores. Nos trouxe um desespero diante de nós mesmos, mas uma esperança diante de Deus.
E nós, ajoelhados diante de Jesus Cristo, falamos: Senhor, a minha esperança é o Senhor. É só em Ti que eu confio, porque eu mesmo não consigo resolver os meus problemas. Eu só confio no Senhor. E por isso, nós vivemos expostos à luz de Deus. E por isso vivemos uma vida que é uma vida de arrependimento. Porque encontramos com Jesus um dia, vivemos uma vida que é a vida de Jesus. E quando erramos, e quando pecamos, e quando nos afastamos, o Senhor Jesus continua sendo aquele que veio para salvar e não para condenar. E Ele está sempre com os braços abertos, esperando que nós voltemos. Senhor, eu pequei, a sua luz mostrou o meu pecado, eu me arrependo profundamente disso. Me purifica, Senhor. A palavra de Deus fala, escrito pelo mesmo João, lá em 1 João, que se nós pecarmos, nós temos um advogado. E que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós não confessamos ao Senhor Jesus Cristo como quem se entrega a uma condenação, porque não há condenação para quem crê. Nós confessamos como quem sabe que o Senhor tem algo melhor para nós do que essa vida perdida nas trevas que nós já fomos libertados, da qual nós já fomos libertados. Então, hoje, eu faço o mesmo apelo que eu fiz no domingo passado. Domingo passado falei sobre Jesus e o Emanuel, o Salvador e o Deus conosco. Você o toma como Salvador se você nunca tomou. Receba Jesus Cristo como seu Salvador. Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. Mas também, receba-o como Emanuel, Deus conosco. Ele não vai ficar te esperando no céu até você chegar lá. Ele é Deus conosco, Ele anda com você, Ele está contigo. Você anda no caminho dele. Amém?